O Cortiço foi lançado em 1890 e teve boa recepção da crítica literária e do público leitor da época. Isso porque Aloysio Azevedo e seu livro estavam em sintonia com o naturalismo. O naturalismo foi um movimento literário e artístico que surgiu na França no século XIX. Ele se baseia na observação da realidade e na ciência para retratar a sociedade. Uma doutrina muito bem aceita na Europa, nesse período histórico do final do século XIX. Escrito e ambientado no Rio de Janeiro, o romance trata das profundas mudanças urbanas e sociais que a cidade vinha passando. Sem idealização alguma, o autor fala sobre essa realidade que ele testemunhava os seus aspectos mais baixos: a exploração humana, a desonestidade, o crime. Alguns personagens da obra: João Romão, português dono do cortiço, da venda e da pedreira. Bertoleza, amante de João Romão que trabalha para ele. Miranda, português e burguês casado com Estela que vive ao lado do cortiço. Estela, esposa infiel do português. Zulmira, filha de Estela e de Miranda, além de esposa de João Romão. Jerônimo, português que administra a pedreira de João Romão. Tem um caso com Rita Baiana. Rita Baiana, do lado sedutora que vive no cortiço. Teve um caso com Firmo e mais tarde se envolveu com o português Jerônimo. Piedade, esposa de Jerônimo, que ao descobrir sua traição com Rita Baiana, entrega-se ao alcoolismo. Firmo, amante de Rita Baiana, ele foi morto pelo português Jerônimo. Pombinha, moça bonita, discreta e educada, que se prostitui por influência da prostituta Leone. Além do cortiço, há momentos em que a história se passa na pedreira e na taverna de João Romão. Em alguns momentos é citado o sobrado da classe burguesa, no bairro do Botafogo. Esta obra apresenta de maneira explícita as relações de exploração do homem pelo homem, e como isso afeta as relações amorosas, sociais, etc. Resumos. Dono do cortiço, João Romão é um português ambicioso que explora seus empregados. Além de proprietário da habitação coletiva, ele é dono de uma pedreira e uma taverna. Ainda que não seja o personagem principal da trama, muitas passagens do romance revelam sua ascensão social. Ao mesmo tempo, é demonstrada a degradação social dos menos favorecidos que vivem no cortiço. João Romão foi, dos 13 a 25 anos, empregado de um vendeiro que enriqueceu entre as quatro paredes de uma suja e obscura taverna nos refúgios do bairro do Botafogo, e tanto economizou do pouco que ganhara nessa dúzia de anos que, ao retirar-se o patrão para a terra, lhe deixou em pagamento de ordenados vencidos nem só a venda conquistava dentro, como ainda 1 conto e 500 em dinheiro. Capítulo 1. Ao lado do cortiço aparece o sobrado aristocrático, em que vive o burguês Miranda, comerciante de tecidos, casado com Estela. Eles vivem um casamento infeliz e Estela o trai sempre. Miranda demonstra-se incomodado com o crescimento do cortiço e por esse motivo entra em rivalidade com João Romão. E durante 2 anos o cortiço prosperou de dia para dia, ganhando forças, socando-se de gente, e ao lado o Miranda assustava-se, inquieto com aquela exuberância brutal de vida, aterrado defronte daquela floresta implacável que lhe crescia junto da casa, por debaixo das janelas e cujas raízes, piores e mais grossas do que serpentes, minavam por toda parte, ameaçando rebentar o chão em torno dela, rachando o solo e abalando tudo. Capítulo 2. No entanto, com o intuito de ter um status social parecido com o de seu rival, João Romão casa-se com a filha de Miranda e Estela, Zulmira. A partir daí ele consegue alcançar melhores condições sociais. João Romão tem uma escrava chamada Bertoleza. Ele forjou uma carta de alforria para ela, que por fim torna-se sua amante e passa a trabalhar para ele. Entretanto, após seu casamento, Romão entrega sua escrava fugitiva. Desiludida com essa ação, Bertoleza se mata. No cortiço, a vida é simples e dura. Grande parte do enredo retrata a vida de seus moradores e de seus envolvimentos. Rita Baiana é uma mulata de grande carisma,
e que conhece todos os moradores da habitação coletiva. Eram 5 horas da manhã e o cortiço acordava, abrindo não os olhos, mas a sua infinidade de portas e janelas alinhadas. Um acordar alegre e farto de quem dormiu de uma assentada 7 horas de chumbo. Como que se sentiu ainda na indolência de neblina as derradeiras notas da última guitarra da noite antecedente, dissolvendo-se a luz loura e tenra da aurora, que nem um suspiro de saudade perdido em terra alheia. Capítulo 3. De natureza sedutora, teve envolvimento com Firmo e mais tarde com o português Jerônimo. Esse envolvimento levou ao assassinato de Firmo. Jerônimo é um homem honesto que trabalha na pedreira de João Romão. É casado com a portuguesa Piedade e juntos têm uma filha. Após se envolver com a sedutora Rita Baiana, sua esposa descobre a relação e começa a beber. Enciumado pelo envolvimento anterior que Rita teve com Firmo, Jerônimo resolve assassinar seu rival. No fim, Jerônimo abandona sua família para ficar com Rita. A ambição de João Romão. O dono do cortiço, João Romão, personifica a ambição desmedida e a exploração. Ele busca enriquecer a qualquer custo, explorando seus inquilinos e manipulando-os para obter lucro. A forma como ele lida com Bertoleza, a escrava fugida, é um exemplo cruel de como ele se aproveita da vulnerabilidade alheia à vida dos moradores. O cortiço é um microcosmo da sociedade, onde a pobreza e a falta de oportunidades levam à exploração mútua. Os moradores são explorados por João Romão, mas também exploram uns aos outros em busca de sobrevivência e dominância. As relações de trabalho, os conflitos por espaço e os jogos de poder dentro do cortiço ilustram essa dinâmica. O cortiço é um espaço de promiscuidade onde pessoas de diferentes origens e classes sociais convivem em condições precárias de higiene e saneamento. A falta de privacidade e a proximidade constante levam a conflitos, intrigas e violência. A degradação física do ambiente reflete a degradação moral dos moradores, que são frequentemente dominados por seus instintos mais básicos. Exploração e desigualdade. Os moradores do cortiço são explorados por seus patrões e pelos donos dos estabelecimentos comerciais locais. A desigualdade social é evidente nas relações de poder entre os moradores, que se dividem em grupos com diferentes níveis de prestígio e influência. O ambiente do cortiço, com sua promiscuidade e falta de higiene, contribui para a degradação moral dos personagens. O cortiço é retratado como um espaço insalubre com condições precárias de saneamento básico. Essa degradação física contribui para a deterioração moral dos moradores. A falta de higiene e a promiscuidade constante criam um ambiente propício para a disseminação de doenças, tanto físicas quanto morais. O ambiente do cortiço, com sua promiscuidade e falta de higiene, desempenha um papel fundamental na degradação moral dos personagens. A obra de Aloísio Azevedo mostra como o meio ambiente pode influenciar o comportamento humano, levando à deterioração dos valores e à predominância dos instintos. A obra naturalista de Aloísio Azevedo busca mostrar como o meio influencia o comportamento humano, levando à exploração e à violência. Bertoleza, a escrava fugida, busca a liberdade e a dignidade, mas é enganada por João Romão, que se aproveita da sua situação. A forma como João Romão lida com Bertoleza é um exemplo extremo de como o poder e a ambição podem corromper o indivíduo. Ele representa a exploração do mais fraco, a desumanização do outro e a busca implacável pelo sucesso a qualquer custo. A relação entre ambos é um reflexo das relações desiguais de poder presentes na sociedade da época, marcada pela escravidão, pelo racismo e pela exploração. A exploração de Bertoleza revela a crueldade da escravidão e como ela se perpetua mesmo após a abolição. Bertoleza não queria sujeitar-se a negros e procurava instintivamente um homem numa raça superior à sua.
À noite, quando se estirou na cama ao lado de Bertoleza para dormir, não pôde conciliar o sono, por toda aquela miséria daquele quarto sólido, pelas paredes imundas, pelo chão enlameado de poeira e sebo, nos tetos funebremente velados pelas teias de aranha, estrelavam pontos luminosos que se iam transformando em cruzes, em hábitos e veneras de toda a ordem e espécie. A manipulação e a violência. João Romão manipula Bertoleza fazendo acreditar que ela é livre, enquanto a explora como trabalhadora e amante. Alegria, alegria! Chegou a tua liberdade, Bertoleza. Tá aqui. O teu dono me mandou. Deus te pague, João. Eu sabia que você ia conseguir isso pra mim. Ora, que é isso. Não é nada não, minha velha. Me custou aí alguns R$1000 a mais, mas é que ele pediu um pouco além aí das suas economias. Mas não é nada não. Não é nada não. Meu João, pode deixar. O desfecho trágico de Bertoleza, que se suicida para não ser recapturada, é um exemplo da violência da exploração. A exploração nas relações sociais. A ascensão social. A ambição de ascender socialmente leva muitos personagens a explorarem e manipular uns aos outros. A relação entre João Romão e Miranda, o comerciante rico, ilustra como as relações de poder se baseiam na exploração. Este maldito cortiço. Cortiço não, a Miranda. Estalagem. Estalagem. Estalagem, é. Que seja. Vai. As medidas estão certas. Não temos mais o que falar. Passar bem, João Romão. Levanta meu muro. A sexualidade e o poder. A sexualidade é usada como forma de exploração e dominação, especialmente em relação às mulheres. A exploração sexual é retratada de forma crua, com mulheres como Bertoleza sendo vítimas da exploração e do abuso de poder por parte de homens como João Romão. A relação entre os personagens revelam como o poder e a sexualidade se entrelaçam na exploração humana. Poder sexual e de gênero. Dominação masculina. O romance retrata a dominação masculina sobre as mulheres, como personagens como Jerônimo exercendo controle sobre suas parceiras, desejo e violência. O desejo sexual é frequentemente associado à violência e à agressão, refletindo a visão naturalista do ser humano como movido por instintos primitivos. Corpo feminino como objeto. O corpo feminino é frequentemente objetificado e explorado, com personagens como Rita Baiana sendo vistas como objetos de desejo e poder. Considerações finais. O Cortiço é uma obra que nos convida a refletir sobre as raízes de exploração humana e como ela se manifesta em diferentes contextos. A obra nos alerta para a importância de combater a exploração de construir uma sociedade mais justa e igualitária.